Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da FinTrader. E hoje nós vamos falar com Alexandre Senra, que é procurador da República e especialista em criptoativos. Uma conversa muito legal para a gente entender duas coisas. Uma, a parte educacional, né, de como que ele aprendeu, como é que ele continua aprendendo e também como é que ele educa. Né? Ele tem uma forma de pensar, uma forma de fazer muito interessante dos dois lados. Né? Aprender e educar também a população, as pessoas, para tentar entender mais esse novo mundo aí que está se criando. O outro ponto tem a ver com pirâmides, com a parte de investigação e vários exemplos aí que ele cita de como vai ser feita essa investigação e de uma forma muito didática, né? Por dar aula e ter criado o MBA sobre criptoativos, ele também tem uma parte didática muito boa. Então, a explicação dele é muito fácil, a conversa flui muito fácil. Ponto interessante isso daqui para vocês olharem é a história de como é que o que acontece quando o Ministério Público vai lá e faz uma atuação via Polícia Federal, por exemplo, e pega os ativos de alguma pessoa, alguma pirâmide, alguém que está fraudando. Né? Se esses ativos estão em custódia própria, eles vão ter lá a chave privada. E aí? Quem fica essa chave privada? Né? Uma pessoa da Polícia Federal, ela faz essa conversa toda aí, foi uma das coisas que a gente conversou e uma curiosidade que eu tinha muito grande, e ele deixou claro como é que é o processo, etc. É um processo bem interessante que vocês vão ver durante esse vídeo. Tá bom? Então, com vocês, Alexandre Senra. Tudo bom, Senra? Beleza. Tudo bom. Tema de hoje, a gente vai falar sobre muita coisa de investigação, muita coisa dessa parte de como é que é a parte de Ministério Público, etc., vê a parte de criptomoedas. Então, tem muito assunto aqui. Eu separei uma pauta bem grande aqui para a gente tratar. Mas, antes de tudo, eu gosto de entender um pouco mais da tua história, né, da história de quem vem aqui. Né? Então, assim, como você começou? Como foi a ideia de você ir para o Ministério Público? Vi que você fez direito, né? Então, você terminou direito, foi para o Ministério Público. Como é que você começou aí com essa ideia de Ministério Público? E depois, como é que você, dando no Ministério Público, foi entrar aí na parte de cripto, blockchain, etc. Cara, então, assim, a gente tem que separar, né, essa história em pelo menos dois capítulos que não são cronologicamente sucessivos, mas são bem distintos. Um da minha relação com o Ministério Público Federal e outro da minha relação com cripto, para a gente ver depois onde que os caminhos se cruzam, né? Eu, quando terminei minha faculdade de Direito em 2003 para 2004, tenho aí 20 anos de serviço público federal, e estagiei em muitos lugares. E o lugar onde eu mais gostei de ter estagiado foi no Ministério Público Federal. E por que é importante dizer isso, né? Porque desde lá de trás, a minha carreira, então, dos sonhos era ser procurador da República. E acho que é muito comum, né? Imagino que seja muito comum aos concursandos em geral pensar, mas o concurso tal é muito difícil. Eu também tinha essa visão. Então, por isso que no início era um sonho. Até porque eu não tinha ninguém próximo a mim, do meu círculo familiar ou de amizades mais próximas, que tivesse passado para Ministério Público ou mesmo para magistratura. Mas aí, assim, pouco antes de me formar, eu passei no meu primeiro concurso público de nível superior, para oficial de justiça. E assim, eu me dediquei mesmo, estudei pra caramba, tal. Passei em primeiro lugar. Pô, que legal. E isso é importante na contextualização, porque serviu para me mostrar que era possível. Caramba, olha, é um sonho atingível. Não é E aquela aí eu coisa estudei depois. platônica, né? Você estudar, Pois foi lá, é, se dedicar, você consegue. é um sonho realizável. É. E aí, Gustavo, eu estudei para o MPF, eu entrei no MPF em 2009. Veja, então, eu entrei no MPF em abril de 2009 e o Bitcoin estava rodando desde janeiro de 2009. E eu nunca tinha ouvido falar, ia levar anos até saber disso. Tá? E aí, beleza. E aí fui trabalhar no Ministério Público Federal, comecei pelo norte do país, fui lotado no interior de Rondônia, depois no Amazonas, depois fui para o Espírito Santo. Eu sou natural do Rio de Janeiro, tá? Onde eu estou até hoje, no Espírito Santo. E em 2017 para 2018, quem é investidor de cripto vai se lembrar disso. O Bitcoin atingiu o topo histórico até então. Lá, 19, 20 mil dólares. E foi a primeira vez que eu ouvi falar em Bitcoin. Adivinha o que eu fiz? Comprou. Comprei. Peguei Começou aquele bem. belo topo. Que é o momento em que as pessoas mais entram nesse mercado, em topos históricos.
E deixa eu te perguntar uma coisa, nessa tua decisão de comprar, Senha, como é que foi essa decisão? Foi foi na empolgação mesmo de, cara, esse negócio tá todo mundo crescendo, eu tenho que estar lendo? Ou você chegou naquele momento, olhar e falar assim, cara, eu preciso entender o que é? Como é que foi esse processo de vou comprar um pouquinho? Eu não sabia de nada, mas estava todo mundo falando a respeito. Dei um Google rápido lá, tal, Bitcoin, como é que compra? Ah, você abre uma conta numa corretora, envia lá um TED, porque não tinha Pix Naquela na época época era TED, ainda, não era Pix, e compra. Pronto, eu fiz exatamente isso. Na tá bom. sequência, né? Sem saber muito o que era o ativo ali, foi só mais na empolgação mesmo, né? Sem saber muito, sem saber nada do que era o ativo. Boa. E assim, quando você tem uma completa ignorância em relação ao ativo, das duas, uma. Ou você compra aquilo ali e o ativo desvaloriza, e aí você tem a convicção que você é um idiota, ou o ativo valoriza. E nesse momento eu vou te falar, o maior perigo que você pode correr é do ativo valorizar, porque você fica convicto de que você é um gênio. Exato. Não foi o que aconteceu comigo, eu peguei o topo histórico, na sequência o ativo só se desvalorizou. E aí eu fiz o que qualquer investidor faria. Ou você realiza o prejuízo, no caso a minha exposição não era grande, eu entrei, mas entrei cautelosamente naquele momento, ou você fecha os olhos. Ou você acha, sinceramente, Gustavo, que você não entende nada de um ativo, você compra, o ativo desvaloriza. Você vai se sentir motivado a estudar sobre isso? O que a Ninguém. gente chama de investimento, você vai para. Ou você realiza o prejuízo, né? E fica com ódio do ativo, ou você vai porque a gente chama de arquibancada, né? Você vai para a torcida, né? Mas você não vai. É, Isso não vai motivar você a estudar sobre o ativo. não vai, concordo. Você ter feito uma entrada ruim. Não vai, pô. Sim. Então, ao longo do ano de 2018, eu praticamente não fiz nada. Eu deixei lá esse ativo parado. E em 2009, aqui as histórias começam a se cruzar. Eu comecei a ser confrontado com alguns casos no Ministério Público Federal que envolviam cripto. 2019, né? Principalmente 2019, isso. Tá bom. Principalmente pirâmides financeiras que captavam dinheiro do grande público sob o pretexto de estarem investindo em Bitcoin. Ah, então você me entrega isso daí e eu vou fazer lá uma locação ou então uma operação com cripto e vou te remunerar a razão de 5, 10% ao mês. Começaram a aparecer alguns casos desses no Brasil. E aí eu, pô, nossa, olha, é aquele negócio que eu tenho parado lá desde o finalzinho de 2017, início de 2018. Agora eu tenho que entender isso daí. E aí eu comecei a estudar sobre o assunto, meio que assim, não é nem motivado, tá? É empurrado pela carreira. Não, tem que estudar sobre isso. E aí, Gustavo, eu vou dar um salto bem rápido aqui, tá? De que eu comecei a estudar de forma muito curiosa, tá? Pegando referências esparsas, tal. E esse estudo se tornou mais coerente no início de 2020. Falei, não, agora vamos estudar isso de maneira um pouco mais ordenada. E aí comecei a buscar algumas referências de material. E no final de 2020, eu comecei a dar capacitações sobre o assunto, no final de 2020, principalmente para profissionais de direito. E a primeira capacitação que eu dei foi no final de 2020 para o próprio Ministério Público da União, sobre Bitcoin, sobre criptoativos. E é importante a gente dar esse salto, porque, veja, no intervalo aí de um ano de estudo ordenado, eu estava dando aula sobre isso. E veja, não é porque eu sou, não, porque você deve ter muita facilidade para aprender. Não é, pô. Ah, mas você fez referência a algum curso lá que você passou. Sim. E aí me lembra da história, Gustavo, de uma colega minha de faculdade, quando eu passei para a MPF, ela me ligou, nossa, Senra, também você passa em tudo que você faz, né? Eu falei, não. Aí eu relacionei para ela umas 10 reprovações. Aí ela teve aquele constrangimento, né? Que, poxa. Mas Não, assim, Gustavo, pode falar. fala. Não, assim, e não é porque a gente tenha vergonha das reprovações ou dos investimentos mal sucedidos, nada disso. Mas é porque quando algo é bem sucedido, quando você é aprovado, todo mundo fica sabendo, porque você entra em exercício. Quando você é reprovado, as pessoas, em regra, não ficam sabendo. E você não vai sair ligando para todo mundo para falar: caramba, sabe aquele concurso que eu estudei para caramba, que eu perdi não sei quantos finais de semana estudando? Então, me arrebentei, fui super mal na prova.
A gente não quer isso, né? As pessoas ficam com peninha da gente. Sim, sim, não. Às vezes Tem você que tomar passa, você cuidado. divulga, às vezes que você não passa, você deixa quieto ali. Pois é. Da parte de quem está do outro lado, cuidado que você tem que ter, concursando, ou investidor, ou qualquer pessoa, né, que acompanha alguma influência, alguma coisa assim, cuidado com o perfil que você está traçando daquela pessoa a partir de um recorte extremamente tendencioso e que talvez não seja nem proposital. Sim. Talvez não seja proposital. Você tem que Essa, estar essa é uma alerta discussão. disso, né? Essa é uma discussão que é uma discussão enorme. Dá para continuar aqui falando umas 2 horas sobre isso, que é a discussão de papel de mídia social, né, na sociedade como um todo hoje, né? Assim, porque você acaba vendo assim a parte de mídia social, parece que todo mundo tem a vida esplêndida, né? Que passa em todo concurso fácil, que só viaja, que só come bem, que só, né, tá todo mundo com sucesso, né? E a gente sabe que a vida não tá longe de ser isso, né? Então, assim, acho que é um pouco isso que você está relatando. Mas eu queria pegar um pouquinho essa parte aí de que você começou, então, a estudar. Eu vou voltar depois na parte ali que você investiu errado, etc., para a gente endereçar um pouco mais. Agora eu queria pegar um pouco a parte de que você começou a estudar, motivado pela parte desses processos, desse monte de coisa que o Ministério Público aí começou a aparecer, para você dar uma olhada. Conta um pouquinho mais sobre isso, que tipo de coisa começou a aparecer, como é que é a motivação, como é que chega esses negócios lá, e até para a pessoa que não tá nos ouvindo, que, pô, acho que tem uma coisa aqui suspeita, cara, como é que eu chego, aviso, como é que funciona esse negócio? Bom, no direito brasileiro, a gente não tem um crime que o nome seja pirâmide financeira. Não existe isso. Tá? Pirâmide financeira não é o nome de nenhum crime. Mas pirâmides financeiras podem envolver vários crimes. E para isso, primeiro a gente precisa entender, né, o que é uma pirâmide financeira. A gente não precisa diferenciar aqui, tá? Pirâmide financeira de esquema Ponzi. A gente pode tratar como sinônimos os dois termos. E pirâmide financeira ou esquema Ponzi é um modelo de negócios matematicamente insustentável. Ele é matematicamente insustentável porque ele sempre depende do ingresso de novas pessoas. Como o número de pessoas sobre o planeta não é infinito, uma hora vai dar problema. E por que ele sempre depende do ingresso de novas pessoas? Porque o dinheiro usado para remunerar quem já faz parte desse modelo de negócios é o dinheiro de quem está entrando. Então, eu entrei antes, eu estou recebendo a minha remuneração, e essa remuneração está sendo paga com o dinheiro do Gustavo, que entrou depois. Tá? Então, é isso. Esses modelos de negócio matematicamente sustentáveis ou pirâmides financeiras podem resultar em vários crimes. O principal deles, né, digamos assim, o mais comum de ser encontrado nesses casos é o estelionato. Por quê? Porque isso envolve pelo menos uma fraude com relação à contabilidade interna. Do investidor ser levado a acreditar que aquele rendimento é real. E tem vários outros crimes. Você pode caracterizar crime contra o sistema financeiro nacional, crime de negociação de valores mobiliários sem autorização da CVM, associação criminosa, se houver aí várias pessoas participando desse esquema, lavagem de dinheiro, se houver alguma ocultação ou dissimulação desses recursos que estão entrando. E a gente não vai ficar aqui numa discussão jurídica, tá? Mas existe uma controvérsia incrível se esses casos são de competência federal ou estadual. Então, uma dúvida muito frequente da vítima é a seguinte, tá? Mas eu denuncio isso aí na Polícia Federal ou na Polícia Civil? O mais importante, tá? Se você for vítima de um golpe como esse, é que você faça a denúncia, o registro de ocorrência. Se a autoridade responsável pela condução das investigações entender que a atribuição não é dela, isso vai ser remetido para o órgão adequado. Mas a vítima não precisa ter essa preocupação de onde que eu vou registrar ter sido vítima de um golpe. O mais importante no momento inicial é faça esse registro. E quando eu falo isso, Gustavo, aí as começam as piadinhas, né? Ai, a polícia não recupera nem carro, vai recuperar cripto e papapá. Veja, pessoal, quando você registra uma ocorrência, claro que você quer ver o responsável punido, você quer receber de volta o seu dinheiro, mas existem mais coisas envolvidas. Uma delas é, você precisa documentar que você foi vítima disso.
A gente vai ver depois lá na frente de investigação, poxa, aí eu quero, de repente, que uma exchange de cripto, que uma corretora de criptoativos bloqueie o saldo de um cliente. Vou falar para eles que eu fui vítima de um golpe. Tá, o que você vai mandar como comprovante de que você foi vítima do golpe? Vai mandar um relato só? Vocês acham que a exchange vai dar mais credibilidade para um relato de uma pessoa desconhecida ou para um cliente dela? Não dá. Então as coisas precisam ser documentadas. Entendi, que aí na parte da investigação e de junção de provas, etc., que é uma coisa que não é tão trivial assim nesse sentido, né? Então, assim, tem uma parte disso. A parte de pirâmide, esquema Ponzi, cara, eu sou das antigas, lembro de casos de avestruz, boi gordo, teve um monte aí. Recentemente no mercado financeiro tradicional, tem até uma série na Netflix sobre o Madoff, né, que também foi um caso gigante, também na mesma ideia de que vai isso. Mas mais recentemente a gente vê utilização muito de cripto para isso, né? Então, assim, qual que você vê que é a razão? Acho que a primeira ponta, assim, tem alguma diferença ou é tudo igual, é só muda o ativo? Acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda, por que cripto é um ativo que está aparecendo mais isso daqui? Durante muito tempo, Gustavo, e assim, muito tempo, né, no mercado de cripto, 2 anos é muito tempo. Então, durante muito tempo, durante 2 anos, eu costumava falar sobre bois, avestruzes e bitcoins, colocando tudo dentro do mesmo rótulo para falar de pirâmides financeiras. Parei de fazer isso. Por que eu parei de fazer isso? Porque existe uma grande semelhança, mas existe também uma diferença fundamental. De um lado, bois e avestruzes, do outro, bitcoins, que precisa ser compreendida. A característica em comum dos três é que os três servem como pretexto para a captação de dinheiro do grande público, sob o apelo principalmente a duas coisas: a ganância e a ignorância. Eu sei que ganância é um termo que tem uma tremenda conotação pejorativa, mas se a gente decotar a ganância disso, perigoso não é a ganância por si só. Perigoso é quando você conjuga a ganância com a ignorância. É aí que você tá pulando, você tá pulando do avião sem paraquedas, pô. Então, assim, não dá. Você quer adrenalina, mas você não pode querer correr um risco tão grande assim de se ferrar. Qual que é a chance de chegar bem no chão se você pular sem paraquedas? Nossa, assim, é praticamente zero, né? É. Então, assim, o que tem em comum desses três elementos é que os três servem como pretexto para captar dinheiro do grande público, tá? E eu falo o seguinte, ó, eu ouso afirmar que quem entendia mesmo de gado não perdeu dinheiro com Fazendas Reunidas Boi Gordo. Porque quem mexia com isso não ia se sentir seduzido pela promessa de ganhos fixos e substanciais ao longo do tempo. O cara ia falar, nossa, pô, eu trabalho com isso há 20 anos. Nunca tive essa segurança de rendimento? Como é que uma empresa vai conseguir me pagar isso e ainda vai conseguir ser remunerada? Tem algo de errado. Quem perdeu dinheiro com avestruz, a mesma coisa. E hoje, majoritariamente, quem perde dinheiro com pirâmides envolvendo cripto não sabe absolutamente nada de cripto. Isso tem em comum os três elementos. Né? Agora, a diferença fundamental. Lá atrás, com bois e avestruzes, ou você confiava, ou você ficava de fora do esquema. Você não tinha condição nenhuma de contar os bois, contar os avestruzes. Como é que você vai fazer isso? Você vê lá as imagens lá, tal, do Antônio Fagundes na propaganda lá, do, durante a novela Rei do Gado, e você acredita. Não dá, pô. A época, início dos anos 2000, como é que você ia contar a cabeça de gado? Você tinha que confiar. Avestruz é a mesma coisa. Até porque no Avestruz Master nós tínhamos franqueados ainda. Você ia ter que correr em vários franqueados pelo Brasil, contando e somando os avestruzes todos. Não dá certo. Agora, com bitcoins, pessoal, dá para contar. Você não precisa se seduzir pela promessa. É o famoso don't trust, verify. Não confie, verifique. Bitcoins são criptoativos. Todos os criptoativos são lançamentos feitos em um registro público distribuído chamado blockchain. E esse registro é público. Qualquer pessoa pode abrir e olhar o que tem lá. Então, se você tiver o conhecimento adequado, você não tem como únicas alternativas confiar ou ficar de fora. Você pode confiar, ficar de fora, ou a mais importante, verificar. Entendi.
Isso ajuda, é uma dica importante para quem chega esse tipo de oportunidade para ele ou para ela, né, de olhar e falar: "Ó, dá uma olhada, vê como é que faz, etc". Mas aí tu levanta 2 pontos para mim aqui, assim, um é a parte que já tocou um pouco a educação, né, o cara aprender e fazer e saber verificar, vamos dizer assim, que não é uma coisa talvez tão trivial ainda, né. Por outro lado, é uma coisa que facilita muito a investigação, né. Fala um pouquinho sobre esses 2 pontos aqui, acho que um ponto de vista da pessoa que, propõe um negócio desse para ela, como é que ela pega essa educação, como é que ela aprende isso para ver, né, então isso eu acho que é importante. O segundo, no teu lado de trabalho, como é que isso auxilia você na investigação? Como é que eu abordo isso objetivamente, né? Vou começar, Gustavo, te contando uma coisa, não sei se você viu lá, mas no meu Instagram, eu lancei um desafio há 2 dias atrás. E a Opa, principal função desse desafio é todo mundo se divertir. O desafio consiste no seguinte: quem quiser participar, e ele é voltado principalmente para influencers, vai criar um endereço no blockchain, vai dizer qual endereço é esse, e vai mandar para esse endereço $1.000 em stablecoin. E ao longo de um mês, vai tentar fazer 10 vezes esse valor. Vai tentar transformar $1.000 em $10.000. Esse é o desafio para influencers. Por que esse desafio? Por que nesse momento? Porque eu comecei a ser bombardeado por posts patrocinados do Instagram de assine minha carteira, olha os ganhos exponenciais. é. Esse cara aqui fez 10 vezes, esse cara aqui fez 15 vezes, esse cara aqui fez 50 vezes. Tudo bem. Vamos fazer isso publicamente agora? Coloca aí na rede, coloca na blockchain e vamos checar, né. É isso. Tem algumas regrinhas, né? A principal regra é tudo tem que ser feito on-chain. Por que on-chain? Porque tudo que é feito no blockchain pode ser consultado por todas as pessoas. Tudo que é feito no blockchain pode ser consultado por todas as pessoas e não pode ser apagado. Outra característica interessante do blockchain, não pode ser apagada. E aí, assim, a gente chega na parte da investigação. Existe uma crença muito disseminada e muito errada de que criptoativos são um bom veículo para lavar dinheiro. É péssimo. É horroroso. É horroroso. Ah, não, Senra, mas você acha que os órgãos estatais estão preparados para investigação on-chain, para verificarem quem está por trás de cada endereço? Que não estejam, mas você não pode apagar as movimentações que estão lá. E se estiverem daqui a 2 anos? E se estiverem daqui a 5 anos? Você acreditar que você não vai ser pego cometendo crimes, lavando dinheiro no blockchain, não significa só você ter como certo que o Estado não tem condição de investigar isso. Significa você acreditar que o Estado não pode investigar isso hoje e nunca vai poder. E aí é uma infantilidade tremenda, né? O cara achar que daqui a 3 anos que seja, o Estado não vai ter condição de fazer esse rastreio. Hoje já tem? Em grande medida, hoje já tem. Porque já há ferramentas, inclusive gratuitas, que permitem que você faça isso. Tá bom. Entrando um pouquinho nessa parte de investigação, então, assim, essa parte de rastreio de blockchain é uma coisa que auxilia muito, mas obviamente você tem sempre aquele gato e rato aqui, né? Então, assim, o crime vai evoluindo e as instituições, etc., vão ajustando também, né? E recentemente, não tão recentemente, mas tem aí dois discursos que sempre vem que a gente comenta em relação a isso. 2 pontos. Um é a parte das moedas privadas, né? Monero, Dash, etc., que são mais privadas, e aí esse tracking é mais complicado de ser feito, sem necessidade, a gente fala sobre isso, que essas moedas privadas. Outras são os mixers, né? Que é aquele que mistura um pouquinho esse caminho que fica mais difícil. Como é que você vê isso hoje em termos de investigação? Esse tracking, mesmo utilizando isso, ele ainda é possível ou ele é uma coisa que já que fica muito complicado? Como é que é essa discussão? Gustavo, assim, existe o crime perfeito em blockchains. Em blockchains existe o crime perfeito. Existe. Porque o pessoal começa, né? Ai, não, quero ver me pegar se eu usar Mixer e depois mandar para Monero e estiver usando VPN e usar como navegador só o Tor. A pessoa fala tudo isso daí. Tudo bem, nesse quadro hipotético, esse é o crime perfeito. Mas o crime perfeito só existe na teoria. Na prática, a chance do sujeito vacilar,
Aí não vacilou ainda. Tudo bem, mas em algum momento futuro ele vacilar é muito grande. É muito grande. Há 2 anos, 2 para 3 anos atrás, acho que foi 2 anos atrás. Foi início, não lembro agora se foi início de 2021 ou início de 2022. Acho que foi início de 2022. Teve um projeto de NFT, acho que foi até o chamado Frosties. Arrecadou US$ 1,5 milhão em 24 ou 48 horas. E aí, pum, imediatamente depois, tirou todas as redes sociais do ar e sites, desconectou tudo. Apagou o perfil do Twitter. 2 meses e pouco depois, o FBI pegou. As pessoas estavam por trás do projeto. Ah, mas os caras usaram Mixer, usaram VPN, usaram um monte de coisa. Sabe o que fizeram? Pagaram VPN com cartão de crédito de um deles. Então, assim, Alguma falha acaba tendo, né? Não tem jeito. alguma migalha cai pelo caminho, tá? Né? Em relação a Monero e moedas de privacidade, não existem ainda rastreadores, digamos assim, gratuitos desse tipo de blockchain. Mas existem algumas ferramentas comerciais que dizem, e eu preciso falar dizem porque eu nunca usei elas para rastrear Monero, conseguirem fazer o rastreio de algumas movimentações em Monero. Elas não revelam qual que é a heurística, né, a ciência por trás disso, exatamente para evitar que venha uma atualização na Monero combatendo isso daí, que é o famoso jogo de gato e rato. Sim. Agora, eu acho que é importante, Gustavo, eu terminar falando assim, um posicionamento que é pessoal meu, tá? Eu não acho que moedas de privacidade e que mixers necessariamente sejam instrumentos voltados para o crime, tá? Eu sei que tem muita gente que pensa isso, não é, pô. Eu acho que existe uma série de razões legítimas que podem levar a pessoa a querer usar Monero. Privacidade, velho. Eu quero uma maior privacidade aí. Vitalik. Vitalik fez uma doação substanciosa para a Ucrânia, passando por um mixer. Ah, porque ele estava cometendo um crime? Não! Ele queria preservar a identidade do destinatário, pô. Sim, não, esse ponto é importante. Eu sempre que chega nisso daí, a visão minha, o exemplo que eu dou é sempre uma história que está muito em moda agora, com Oppenheimer e com esse monte de série que está tendo sobre a bomba atômica agora mais recentemente, que é exatamente isso, né? O cara que criou a tecnologia nuclear, criou para o bem e ela faz muita coisa boa, né? Mas também dá para usar para soltar uma bomba e matar o mundo inteiro, se quiser, né? Então, assim, não é a tecnologia ou não é a coisa que é ruim, né? É o uso que você dá, né? Se as pessoas usam para o mal, vai ser ruim. Se ela usa para o bem, vai ser bem. Eu concordo contigo que tem algumas coisas bem interessantes que vêm nessa parte de privacidade, ainda mais nesse mundo digital que a gente está hoje, né? Cada vez a gente é mais exposto ao digital, etc. E a privacidade é um ponto importante. Nessa parte de investigação, Senra, que caso que você pegou aí os últimos anos que você possa falar e que já tenha finalizado, qualquer coisa que você falou, isso aqui foi um caso emblemático, que tenha sido muito dinheiro, ou que pegou muita gente, ou que o processo tenha alguma peculiaridade, que você tenha aprendido bastante. Cita, sei lá, um, dois que você consiga aí falar para a gente exemplificar essa conversa. Então, assim, praticamente nenhum dos casos tem decisão transitada em julgado. Tá bom, Porque no nada direito brasileiro finalizado, né? tem isso, né? Não tem nada finalizado. Você encerra a investigação, aí tem a propositura da denúncia, e aí sai a sentença, e a sentença é passível de recurso, e a decisão do tribunal também é passível de recurso. Então, praticamente não tem nenhum caso assim que tenha chegado até a última instância com decisão transitada em julgado. Mas tem uma série de aprendizados que a gente pôde recolher, tá, nesse meio do caminho. Um dos que eu acho mais emblemáticos é aquele que envolve o momento de venda de um ativo. Poxa, fizemos uma apreensão imensa. Teve um caso do MPF que foi feita uma apreensão imensa de Bitcoin, imensa, mais de R$ 1 bilhão em Bitcoin. E aí surgiu imediatamente aquele dilema: vende ou não vende? Não, e aí E aí? deixa eu entrar um pouco mais nesse caso. O que se chama que teve essa apreensão, vocês tiveram acesso a uma carteira pública, a chave privada de uma carteira que tinha esse monte de Bitcoin. Tiveram Nesse acesso. caso, nesse caso em específico, a apreensão foi do saldo representativo de bitcoins em uma exchange. Tá bom. Então, é porque Então, eu o queria ver alvo os ele dois. tinha. Provavelmente vocês já tiveram casos que vocês foram lá para a investigação e chegaram lá e conseguiram a chave privada de algum roubo, alguma coisa que estava lá, Sim, alguém que tinha feito errado.
né? E aí a discussão, em termos de procedimento, é uma coisa que eu imagino que vocês tiveram que construir, né? Como é que vocês fazem? Quem que fica com essa chave privada, né? Então, assim, porque, em tese, é o governo que deveria verificar, né? Como é que é essa discussão? Como é que é o procedimento que vocês já tem o procedimento fixo? Como é que foi a construção disso também? Então, assim, para fins investigatórios, né, principalmente para busca, apreensão, custódia e venda de ativos virtuais, tem uma diferença assim, que é fundamental de ser feita e que vários investidores, lamentavelmente, ignoram. Né? Criptoativo, Bitcoin, qualquer outro criptoativo, é um lançamento feito em um registro público e distribuído. Naquele início da nossa história, quando eu falei que eu mandei uma TED para uma exchange centralizada e comprei Bitcoin, eu não comprei Bitcoin. Onde está essa transação no blockchain? Ela não existe no blockchain. Eu comprei um saldo que representa bitcoins. É diferente. Porque eu comprei algo que só está lançado dentro de um registro centralizado e privado de uma exchange. É uma promessa, é um IOU, eu devo a você algo. É uma promessa de uma exchange nacional estrangeira de que o dia que você quiser fazer um saque, eu prometo te entregar a quantia equivalente de criptoativo no endereço do blockchain que você me informar. E isso muda tudo. Porque quando a gente está fazendo apreensões, custódia e venda de saldos representativos que estão em exchanges centralizadas, a gente não precisa da cooperação do investigado. Basta que o juiz mande um ofíciozinho para a exchange, bloqueie o saldo do Senra, venda o saldo do Senra, bloqueie o saldo do Gustavo, venda o saldo do Gustavo. Pronto. Venda e saque a quantia correspondente à moeda fiduciária para essa conta à disposição do juízo. Matou. Quando a gente fala em criptoativo, aí ou você consegue encontrar a chave privada, ou você consegue encontrar a frase de recuperação, ou você. E aí, esse encontro pode ser tanto intencional quanto acidental. Você pode encontrar, por exemplo, numa busca e apreensão presencial lá, encontrei a anotação com a frase de recuperação. Você pode encontrar em uma quebra telemática. A frase de recuperação estava no e-mail do investigado, ele mandou um e-mail para ele mesmo com a frase de recuperação. Estava na nuvem, estava numa conversa no WhatsApp, estava no bloco de notas. Você pode encontrar dessa maneira. Se você não encontrar, aí, meu amigo, só com a cooperação do investigado. Não tem outra forma. E aí, beleza, encontramos lá a frase de recuperação, a chave privada. O que a gente faz agora? E veja, pessoal, a apreensão, entendimento jurídico, meu pelo menos, exige que o bem seja retirado da esfera de disponibilidade do investigado. Então, você só apreende verdadeiramente quando você envia os criptoativos daquele endereço público para um outro endereço público. E aí você tem a grande bronca, que o Gustavo já pontuou aí. Tá, quem vai fazer a custódia da chave privada desse novo endereço público? Quem vai fazer, né? Exato. Essa é a pergunta que fica, né? Quem vai ser você? Vai ser um grupo? Vai ser 3 pessoas? Vai ser 2? Né? Porque é uma dificuldade grande. Até para a gente na física é um negócio complexo, né? Imagino que aprendeu. Não dá para deixar isso na mão de, sei lá, uma pessoa. Vai que essa pessoa tem um acidente, por exemplo, né? Como é que é o... Na prática, como isso tem sido feito, tá? Na prática, ou esse envio tem sido feito para uma exchange domiciliada para fins tributários no Brasil, entre aspas, né, para uma exchange nacional, e aí pronto, manda para uma exchange nacional, a custódia está a cargo deles, ou a custódia dessa frase de recuperação da chave privada está ficando a cargo da Polícia Federal. É assim que está acontecendo na esfera federal. Na esfera estadual, eu realmente não sei, porque não é onde eu atuo. Mas na esfera federal tem sido feito assim. Tá? Então, ou fica com a Polícia Federal, ou fica com uma exchange, entre aspas, nacional. Entendi. Não, e aí com a exchange resolve, de certa forma, que você pegou um custodiante terceiro numa conta lá que tem acesso, ok, a responsabilidade é dele. A outra polícia tem que ter, deveria ter algum processo para ver isso, né? E ver como é que ela ajusta esse tipo de coisa. Desses últimos anos, você vê mudanças na forma como esses fraudadores estão atuando ou é mais do mesmo? Assim? O que tá tendo alguma evolução do lado deles? Ou é a mesma coisa, só aumenta a quantidade? Como é que é a tua visão em relação a isso?
eu queria ver que as coisas estão mudando, mas não estão. E se eu te disser que estão, Gustavo, eu vou estar mentindo, assim. Eu acho que, no máximo, é a roupa que muda. Mas o corpo, assim, continua rigorosamente o mesmo. O que muda, de repente, é o discurso, é você olhar lá no Trend Topics, o que está sendo mais comentado? Há uns meses atrás era inteligência artificial. Não, então tudo bem. Agora o que eu vou falar para o sujeito lá, para minha possível vítima, é de que eu vou pagar para ele rendimento de 5% ao mês, porque eu estou investindo agora só em tokens, só em criptos ligados à inteligência artificial e essa área está explodindo. Você conseguiu aí um discurso coerente para ativar aqueles dois gatilhos, da ganância e da ignorância. Pô, o cara não sabia nada de cripto. Imagina cripto conjugada com inteligência artificial. Fica excelente. Fica mais fácil, porque o cara não sabe de um, não sabe do outro, aí fica mais fácil até de montar a historinha para enganar, de certa forma, né? Isso não é dica de golpe, hein, pessoal? Muito, muito pelo contrário, né? O Senra, você tem também um papel aí da parte de educação, né? Então, assim, você já comentou um pouco lá atrás. Eu queria analisar por dois pedaços. Como é que você obteve esse conhecimento? Né? Você comentou um pouquinho mais, mas eu queria que você comentasse um pouquinho mais. Onde você foi buscar curso? Que tipo de curso você fez? Etc. E onde você se mantém atualizado? Que é outra discussão também, porque esse é um mercado que o tempo inteiro aumentando, né? Então, assim, vou pegar uma coisa mais recente, NFTs é uma coisa que é mais recente, vai pegar a parte de Ordinals na rede Bitcoin também, uma coisa mais recente. Então, como é que você fez aquele catch-up, vamos dizer assim, para chegar no nível, e como é que você continua aprendendo? Assim, Gustavo, boa sua pergunta, porque eu vou conseguir agora costurar dois pontos que ficaram soltos lá atrás. Por que lá em 2019 para 2020, no intervalo de um ano, eu consegui me qualificar a ponto de dar aula a respeito, né? Em primeiro lugar, porque tinham muito poucas pessoas no Brasil se qualificando sobre esse assunto. Em segundo, porque havia uma carência muito grande de material educacional sobre isso. Tudo que a gente tinha praticamente envolvendo criptoativos e blockchain era voltado para o investidor. Como comprar, como vender, como ganhar dinheiro. E a minha necessidade não era essa, era uma necessidade técnica. Então, a minha formação naquele momento foi principalmente não, exclusivamente com base em fontes estrangeiras, tá? Na língua inglesa, o que já é um obstáculo. Então, eu estudei muito através de fontes estrangeiras, tal, me qualifiquei. Senra, assim, eu entrei em cripto um pouco antes, talvez, foi 2016 ali que eu comecei a fazer curso, entender. Não sei se você enfrentou a mesma dificuldade. Quem dava aula naquela época era pessoal de técnico, era engenheiro de computação, etc. Então, a linguagem que eles vinham falando já era uma dificuldade enorme. Tinha o inglês, também coisa, mas além disso, a linguagem, os termos, a forma de ensinar, não tinha didática. Né? Então, assim, o cara explicava como se ele tivesse um programador explicando para outro programador e eu não era programador. Então, assim, não sei se você teve um pouco dessa dificuldade também quando você fez. Tive. E assim, Gustavo, cada vez mais eu tenho consciência de que o mundo mudou drasticamente. Então, hoje, olha, se você quer informar, saiba que você tem que, ao mesmo tempo, informar, entreter e engajar. Não é possível você fazer só uma dessas coisas. Não é possível. Só se você quiser ser, eu quero ser um bobo da corte e tal, então você vai só entreter. Eu quero ganhar seguidores, você vai só engajar. Agora, se você quer ensinar algo, esqueça isso. De você que não, eu quero puramente informar, eu vou usar uma linguagem técnica, rigorosa, preciosa e não vai atingir ninguém. Porque o mundo mudou, pô. Sinto muito. Então, assim, às vezes parece, né, que eu acho curioso, né, a pessoa fala assim, você tem uma facilidade muito grande de explicar sobre isso, sim. Olha só, isso me consumiu muito tempo, também nos bastidores. Não basta mais você entender um assunto. Você tem que entender e conseguir explicá-lo didaticamente. Eu uso demais o chat GPT para isso. Sabe aquelas brincadeirazinhas de prompt? Explique o assunto tal para uma criança de 12, para um adolescente de 14 anos, para uma criança de 10 anos. Eu faço isso. Porque, assim, é um excelente interlocutor o chat GPT. Cara, eu uso mais para várias tarefas. Ontem mesmo, teve um colega meu que estava implorando para cair num golpe. Ele mandou para mim o endereço de um contrato inteligente. Pô, sim, eu quero comprar token desse contrato aqui e tal, vela, mas eu tô achando um pouco esquisito, pelo que divulgaram no Twitter. Eu falei, esquece Twitter, esquece Discord, Telegram, esquece tudo. Vamos olhar o blockchain, pô.
porque o blockchain é transparente, não pode ser adulterado. Aí eu olhei lá, o contrato inteligente tinha um monte de problema. E o que eu usei, né, para perceber que tinha um monte de problema? Eu usei o explorador de blocos para olhar o contrato inteligente. Eu usei algumas ferramentas agregadoras, como Arca Intelligence, para ver quem que eram os holders, quem que tinha tokens daquele contrato. E eu usei o ChatGPT para perguntar, olha só, ChatGPT, tem como você me ajudar a examinar um determinado contrato inteligente? Aí ele responde, sim. Posso copiar o código e colocar aqui para você? Sim. Aí eu coloco o código e peço, conseguiria identificar para mim as possíveis vulnerabilidades, que golpes poderiam ser aplicados pelo dono do contrato? E ele vai listando. O ChatGPT, pessoal, é uma excelente ferramenta, sob a condição de que você saiba utilizá-la. Você precisa entender como inteligências artificiais funcionam e qual que é o propósito delas. Então, assim, eu já vim observando isso desde o Google. As pessoas não sabem usar nem o Google, aí vem agora as ferramentas de IA. O Google também é muito bom, pessoal. Mas, Sim, sim. assim, é uma excelente ferramenta para você encontrar, sob a condição de você saber o que está procurando. Falar, eu sei o que eu quero. Legal, você vai encontrar. Saber Poxa, o que você quer e saber fazer a pergunta, né? Assim, que tem acho que que saber. é super importante, que é um pouco dessa discussão. E Sim, ter eu um queria, repertório básico, né, de conhecimento para avaliar criticamente a resposta. O sim, pessoal fica, não, porque o chat GPT também fornece respostas sem pé nem cabeça. Tudo bem, que bom que eu tenho um repertório técnico mínimo para olhar aquilo ali e falar, olha só, tem certeza, chat GPT, mas tal coisa não é muito coerente. Para as coisas mais triviais também, Gustavo. Ontem eu tinha que fazer meu mini currículo, né, para mandar para um evento. Aí pediram também um mini currículo em inglês e espanhol. Aí fiz em inglês, na hora de fazer em espanhol, eu pedi para o chat GPT traduzir. E ele traduziu lá, procurador da República para procurador da República, nossa, dizer. Eu falei, olha só, tem certeza? Porque na Espanha o nome do cargo não é fiscalia e tal. A chat GPT voltou atrás. Ah, tem razão, na Espanha, blá, 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 pronto. Mas tem que saber o que você quer, o que você quer, né? tem que ter um pouco de crítica em relação ao que você pega, não tomar como pura verdade e acabou, né? Porque senão acaba. Pois é. Sim, eu queria entrar em alguns outros pontos aqui contigo. A parte de mídia social, né? Então, você é bem ativo aí, Twitter, Instagram, etc. Como é que você vê esse papel hoje aí nessa parte de cripto, né? A parte de cripto é muito ativa, principalmente em Twitter, né? Então, assim, é para você uma fonte de educação, é uma fonte de informação, é uma fonte de você também ficar de olho no que está acontecendo em termos de possíveis investigações. Como é que você vê esse ambiente de mídia social? É assim, eu não discrimino fonte de informação, tá? Mais uma vez, assim, não adianta. Pô, eu vou a muito evento jurídico. E aí o pessoal começa, pô, não, você tem que escrever um livro sobre isso, cara. Se eu tiver um pouco mais de intimidade com a pessoa, eu respondo, né? Pra quê? Não, para as pessoas. Olha só, né, hoje em dia, em regra, nem quem compra o livro lê o livro, cara. O sujeito compra e ele acha que ele já fez a parte dele de ter comprado o livro. Não estou dizendo que não existem pessoas que leem o livro, pessoal, por favor, não me entenda errado. Mas a regra é essa. A regra, nem quem compra o livro lê o livro. E assim, tudo bem. Eu não fico dando soco no muro da realidade, não. É o famoso hate the game, don't hate the player. Entenda que as regras agora são essas, né? E saiba se posicionar. Eu continuo querendo informar as pessoas. Se eu continuo querendo informar as pessoas, eu vou dedicar o meu tempo, por exemplo, a fazer rios lá, informativos, de 1 minuto, 1 minuto e meio. Porque eu tenho alcance, né? E não é porque assim, é porque quer lá engajamento, blá, blá. Eu quero atingir quem está do outro lado. Porque senão eu me reúno lá com 3, 5 amiguinhos numa roda de bar e a gente fica conversando entre a gente só. Se a gente quer informar os outros, né, a gente tem que recorrer às mídias que informam terceiros. E o outro lado disso eu também me socorro delas para me atualizar sobre isso. Eu faço uma série de qualificações formais, eu tenho lá o certificado lá do MIT Blockchain, de NFTs, metaverso, DeFi, pela Universidade de Nicosia, que é onde eu estou terminando também o meu mestrado. Mas eu também recorro a comunidades e a mídias sociais. Então, essa história assim, pô, tem a comunidade lá do influencer famosão que fica dando call de criptos. Eu tô lá dentro.
Eu estou assim, em quase todas as principais comunidades. Isso é indiferente para o aspecto de que, mas você acredita que vai fazer 1000 vezes naquela meme coin mesmo para estar lá? Não é só disso que se trata. Se trata do fato de a gente estar em um ambiente onde as coisas mudam literalmente todos os dias. Então você tem que saber o que está acontecendo, pô. Senão você começa a entrar naqueles nichos, né? Não, nicho dos tributaristas. Vamos discutir aqui se tributa ou não a permuta de cripto, como é que é isso? Galera, não é isso que as pessoas estão fazendo. As pessoas estão fazendo operações alavancadas, estão movimentando $1 milhão com $2.000. Por quê? Porque elas estão pensando em se tornar elegíveis para airdrops. O lance do cara não é fazer dinheiro dentro daquela plataforma, é fazer volume e ganhar lá na frente um airdrop. E você não vai entender isso pelos livros. Você só vai entender isso se você estiver nas comunidades onde as pessoas estão fazendo isso. Você só vai entender isso e ver o que elas estão fazendo, né? Sim. Se você também fizer isso, pô. Sim, sim. Até tem, eu costumo falar que também a parte de aprendizado, de educação, tem dois fatores muito importantes, que é a educação mesmo, você ter o conhecimento formal, e outra a parte de experimentação, né, que blockchain ajuda muito nisso, né, cripto ajuda muito nisso, de sei lá, estudar, etc, ir lá e testar, você não precisa de muito dinheiro para ficar testando isso, e para ir junto e participar das comunidades e tudo mais. Educação, para a gente fechar esse tema de educação, você criou um MBA também, aí nessa parte de criptoativos, se não me engano, junto com a Universidade de Pernambuco, acho, né? Conta um pouquinho como é que foi a formulação disso, como é que é isso, ele foi uma vez só, vai ter mais, como é que é? É assim, da onde surgiu essa ideia, né? Em 2022, eu entrei no mestrado em criptoativos e blockchain pela Universidade de Nicosia, no Chipre. Que é assim, a maior referência mundial no assunto. As pessoas pensam, pô, do Chipre? Aí eu gosto de dar só uma informação a esse respeito. A Universidade de Nicosia, no Chipre, aceita pagamento em Bitcoin desde 2013. Será que eles estão há muito tempo nessa? Então, assim, dada essa informação, eu entrei nesse mestrado, não lembro agora se foi final de 2021, início de 2022, mas eu entrei nesse mestrado. É um mestrado caro. É um mestrado aí que está na faixa aí de 13 mil euros. Tá? É um mestrado caro e é um mestrado ao estilo dos mestrados estrangeiros. Esse negócio de pegar o aluno pela mão, de ficar lá dando um monte de tarefinha, aula pra caramba, é uma particularidade do Brasil e de pouquíssimos outros países. Em regra, é uma coisa muito mais, vire-se. A gente vai fazer um encontro aí, de 1 hora a cada 15 dias para tirar dúvida e o resto é problema seu. Não é muito o que o brasileiro procura. E tudo bem. Mas aí as pessoas vão perguntar para mim, onde eu consigo uma qualificação formal, uma titulação sobre isso, Senra? E eu tinha aquela angústia de não conseguir indicar nada para a pessoa. E eu falei, não, pô, vamos criar então. Aí um colega meu, que é professor lá da Católica de Pernambuco, falou, pô, Senra, vamos propor um MBA, uma pós-graduação lato sensu, e aí, se for aprovada, a gente abre essa turma. Beleza. Aí abrimos a primeira turma em 2022, no segundo semestre de 2022, a segunda turma em janeiro de 2023, e agora, início de 2024, né? Entre aspas, a terceira turma está saindo pela Trevisan Escola de Negócios de São Paulo. Então, meio que o MBA migrou para outra instituição de ensino. E assim, o pessoal fica, mas é melhor, é pior. O ponto não é esse, né? A razão da migração é porque é diferente. E, mais uma vez, se a gente está aqui em um ambiente que muda todo dia, estranho seria se a gente se confortasse, né? E se conformasse em não mudar. Eu lembro que, assim, logo que eu saí do banco em 2015, eu montei um curso com o Arthur, acho que foi em 2015, na Trevisan, que era um curso de uma semana, falava sobre blockchain, inteligência artificial e IoT. Que era uma semana inteira, por coisa onde a gente chamou várias pessoas para ajudar, até foi bem interessante o curso também naquela época, para abrir um pouco a cabeça, né? Então, falando 2015, imagina como é que era o mundo naquela época, como é que era a educação, o que a gente tinha de até fonte de informação para a coisa, era muito mais complexo, né? Sim, a gente está encaminhando um pouco para o final aqui, eu queria ouvir a tua opinião sobre 2 outros pontos aqui. O primeiro é NFT e Ordinals.
né? Qual que é a tua visão sobre isso? Como é que você vê essa transformação da rede Bitcoin aí com os ordens, né? Deixar só ser só Bitcoin, mas ter um NFT, vamos dizer, uma NFTização aí da rede Bitcoin, né? Nesse sentido. E como é que você vê o papel de NFTs ou ordens aí nesse ambiente de cripto? Eu acho que assim, a gente tem que separar muito aqui, né, a perspectiva do investidor e a perspectiva tecnológica. Tecnologias são, digamos assim, agnósticas ao preço de mercado de um ativo. E as pessoas precisam ter essa cautela para não chegarem a conclusões como os NFTs morreram. Ai, meu Deus. Talvez para o investidor tenha de fato morrido os NFTs lá, porque desvalorizaram, sei lá, 90%, 99%. Mas o ponto é o seguinte: tecnologias não são abandonadas em razão disso. Elas são abandonadas por não serem úteis. E os NFTs não são uma tecnologia assim ainda experimental que tem que provar utilidade. A gente já está numa fase em que os NFTs já provaram a sua utilidade como tecnologia e vão continuar aí. Os Ordinals, eu acho que ainda estão numa fase mais incipiente de se provarem úteis ou não para aquilo que se propõe a fazer. Mas uma coisa já deixaram bem claro, que a rede Bitcoin serve também para o registro de outros tipos de dados, e não apenas de transações em Bitcoin. Pronto, legal. Isso foi um tremendo mérito dos Ordinals. E esse é um caminho assim que não tem volta. Vamos desprovar agora que a rede do Bitcoin serve para isso e vamos nos confortar e nos conformar em fazermos apenas transações com Bitcoin. Não dá mais. Não dá mais. E Boa. assim, isso daí é aplicável, Gustavo, a várias coisas. Pô, eu vejo vários colegas meus falando assim com um tom super pejorativo contra as meme coins. Isso não tem fundamento nenhum. Que absurdo esse negócio daí de meme coin de sapo, de cachorro de chapéu, de gatinho de chapéu. Que droga é essa? Pois bem, que droga é essa? Nesse sábado agora a gente vai ter uma aula sobre meme coins dentro do modo de análise fundamentalista. Por quê, pessoal? Porque eu prefiro tentar entender a realidade do que lutar contra ela. Sim. Não dá, entender, para a gente adotar essa postura preconceituosa diante de um ambiente de inovação. Sim. Ainda mais porque a parte de investimento mudou muito no, sei lá, 40 anos atrás, quando eu estudava economia, assim, a economia era muito mais. Ela dava como princípio que as pessoas eram racionais, né? Hoje em dia, quando você vai estudar economia, já o princípio é outro. Né? Essa mudança de princípio leva muito essa parte comportamental que leva ao investimento. Vamos dizer assim, é comportamento. O cara quer estar junto lá, ele quer comprar o negócio de gatinho lá, o de sapo, porque tem lá meia dúzia só de cara no mundo que tem, ele quer participar daquele grupo que tem. Então, assim, tem uma parte comportamental aí de investimentos de economia que é super importante nesse processo. O outro assunto que eu queria ver contigo, é a parte de Web 2 e Web 3. Né? Assim, a gente está migrando aí para essa parte de Web 3, que um dos pontos importantes é a parte de privacidade, a parte de custódia, né? O que traz aí grandes desafios, né? Tanto do ponto de vista regulatório, como do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista de usabilidade. Como é que você está vendo essa transição? Qual a tua visão em relação a esse movimento que está acontecendo de Web3? Eu vou invocar aqui uma lição, né, muito famosa do Uncle Ben. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. As pessoas querem os grandes poderes até dá problema, porque elas não querem ter as grandes responsabilidades. O sujeito quer fazer a custódia dos próprios ativos até ter um problema e ele quer ligar para o gerente dele. Então, assim, pessoal, não tem como. Uma coisa está vinculada à outra. Ah, mas pode ser melhorada a experiência do usuário para diminuir a responsabilidade dele de custódia? Pode. Mas o trade-off vai ser o seguinte: agora você está contando com uma outra entidade que não só você. Você está abrindo mão de um pedacinho do seu poder para reduzir a sua responsabilidade. E assim, eu acredito muito, Gustavo, na informação, na educação e no direito que as pessoas têm de querendo serem idiotas com o próprio dinheiro. A pessoa tem esse direito. O sujeito é maior de idade, não está interditado, ele pode fazer besteiras com o dinheiro dele se ele quiser. O que não pode acontecer é alguém
querer te fazer de idiota. Por quê? Porque isso é uma fraude. As pessoas não têm o direito de fazerem os outros de idiota. Mas, assim, não me agrada a postura que eu vejo, muitas vezes, sendo adotada por pessoas de paternalismo, de que você não está pronto para isso. Então, eu vou te tutelar, te deixar aqui no cercadinho, porque você não está pronto para brincar sozinho no Play. Mas eu quero. Deixa eu brincar sem estar pronto. Se eu estiver colocando em risco só o meu patrimônio que eu adquiri, posso? Se eu não for pródigo, se eu não estiver interditado por prodigalidade. Se não estiver fazendo nada ilegal, nada que vai afetar o próximo, nada que tenha alguma coisa que você está na plena capacidade de tomar a decisão, em tese você poderia tomar a decisão que você quisesse, né? Então, assim, inclusive uma decisão completamente idiota nesse sentido, né? A gente chegou aqui mais ou menos no final, eu queria que você te deixar um espaço para duas coisas. Uma, para você deixar uma mensagem final aqui para quem nos ouviu, e também para deixar os teus contatos, onde eles continuam essa conversa contigo. Pessoal, o recado final é: isso aqui não é só sobre moedinhas. É sobre um oceano de novas oportunidades. Então, saibam distinguir muito bem o aspecto do investidor com o aspecto mais amplo, que é o de quem quer se expor à Web3. Talvez não faça sentido para você ser um investidor nesse ambiente. Talvez você não queira isso. Mas avalie se não faz sentido para você se diferenciar em um mercado que está crescendo exponencialmente, no qual existem poucos profissionais ainda qualificados, e nos quais esses profissionais se qualificaram, atingiram essa qualificação no máximo nos últimos 5 anos. Então ainda dá tempo. Então, assim, é um ambiente com muitas oportunidades. Quem quiser continuar esse papo, né, a rede social onde eu mais posto coisa praticamente na atualidade é no meu Instagram, que é @alexandresenra com underline no final. Mas também tem o meu LinkedIn, que é Alexandre Senra, o Twitter, que é o Senra underline ETH, o canal no YouTube, que é Alexandre Senra, mas todos os links vão estar também lá na bio do Instagram, que é o @Alexandre Senra underline. Tá bom. Eu vou depois pegar todos esses links com você e colocar aqui na descrição também para facilitar. Quem quiser entrar aí na descrição já vai direto para esses links e continua essa conversa contigo. Do meu lado, eu queria te agradecer. Acho que foi uma conversa super legal aqui, com vários insights. Eu notei muita coisa aqui, até da forma de pensar parecida que a gente tem. Alguns pontos não, mas ao mesmo tempo são aqueles que te levam a pensar. Eu adoro essas conversas assim, onde a gente tem concordâncias e discordâncias, né, que acho que é interessante, mas de qualquer forma bem fundamentada. Acho que essa é um pouco da ideia, né? Então, assim, acho que é um pouco, você traz uma opinião bastante forte de alguém que está lá, que está na fronteira em termos de trabalho, né, que está experimentando esse mundo aí, como muita gente está aí. E com essa mensagem final aí não podia ser melhor, né, cara? Vamos todo mundo dar uma olhada, experimentar, porque é para onde a gente está indo, né? Muito obrigado, Alexandre. Obrigado aí, Gustavo. Obrigado a todos que nos acompanharam também. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.